Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Orem pela vida do Vitor, baterista, da Nayara, sua esposa, da Simone, do Sandro. Correram para o hospital agora. Parece que o neném está chegando, né? O filhão dele lá. O neto do Sandro. Amém? Orem por eles. Amém? Em nome de Jesus. Coloca aí nas suas orações. Interceda aí em nome de Jesus pela família do Vitor. Lucas 24, verso 46. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, está escrito que o Cristo sofreria ao terceiro dia, que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria entre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E o verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem na palavra de Deus, irmãos? Glória a Deus. Série de mensagens aqui, preparando o caminho para um avivamento. Queridos irmãos, irmãs que estão aqui nesta noite, avivamento não é uma questão de merecimento, não é por merecimento. Avivamento é necessidade, é uma grande necessidade. Quando Lucas faz menção aqui, o evangelista Lucas, escrevendo sobre a comissão, a grande comissão que é pregar o evangelho, ele termina falando sobre a necessidade de buscar revestimento do alto. Foi o texto que nós lemos aqui. A ordem de Jesus foi: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, ou voltem para Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. O capítulo 24, preciso destacar aqui nesse capítulo, que é uma passagem bem conhecida dos dois discípulos que estão indo para Emaús. É domingo, Jesus ressuscitou pela manhã, e esses dois discípulos estão indo para Emaús, e todos nós conhecemos essa passagem aqui, o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou, mas os dois discípulos estão decepcionados, estão voltando para Emaús, decepcionados com tudo que aconteceu desde a sexta-feira da crucificação. E eles estão deixando de lado Jerusalém, e estão com destino a Emaús. E no meio da caminhada, quem aparece? Quem aparece, irmãos? Jesus. Aqui no verso 15 você vai ver, Jesus aparece aí no meio da caminhada deles. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus se aproximou e começou a acompanhar eles. E eles não reconheceram Jesus. E esse retrato é o retrato dos nossos dias. Jesus está no meio, mas não estão reconhecendo Jesus. Por que não estão reconhecendo Jesus? Porque os olhos espirituais estão fechados, porque o foco está em outro lugar, porque o coração está cheio de outras coisas, porque os sentimentos são tão pesados, sobrecarregados, que não percebem Jesus no ambiente. Assim foi com esses dois discípulos, não perceberam Jesus no meio da jornada, estava tão focado na decepção deles, estavam tão focados ali, sobrecarregados, que não perceberam a presença de Jesus. Eu já pergunto para você, será que você percebeu a presença de Jesus aqui? Porque Jesus está na casa. Jesus está aqui na casa. Mas estamos assim também, muitos de nós, sem discernir os dias, sem discernir o ambiente, sem discernir e compreender o que está acontecendo. Já fomos ministrados até pela palavra de Deus, já tivemos acesso às profecias, assim como esses dois discípulos, porém eles não perceberam Jesus, não perceberam que Jesus estava com eles. E o texto aqui diz no verso 21 desse capítulo,
que eles estavam decepcionados porque eles esperavam que Jesus fosse redimir eles, que Jesus fosse aquele que iria trazer a redenção de Israel. Eles tinham uma expectativa errada sobre o tempo, sobre o ministério de Jesus, e eles achavam que era Jesus. Aqui no verso 21 você vai ver isso, que era Jesus que ia trazer a redenção de Israel. E assim como muitas pessoas têm uma expectativa errada de Jesus, muitos têm uma expectativa errada, criam uma expectativa sobre Jesus, e a expectativa errada, é uma visão errada sobre Jesus. E eles declaram aqui: nós esperávamos que fosse Ele que fosse trazer redenção a Israel. Então Jesus começa a discorrer aqui nas Escrituras sobre Moisés, sobre os profetas, que ele era o centro da mensagem. Imagine aqui esse momento, Jesus pregando para eles acerca da lei, acerca do Antigo Testamento, falando sobre Moisés, sobre os profetas, que tudo apontava para ele. Tudo aponta para o Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o centro, gente. Jesus é o centro. Tudo é por ele. E aqui está o problema de muitos irmãos na igreja. Quando olham para o Antigo Testamento, tem uma visão errada do Antigo Testamento, porque leem o Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento, e não percebem a mensagem correta, que tudo diz respeito a Jesus, que tudo é sombra, que aponta para Jesus. Paulo diz isso, né? Colossenses, que as coisas antigas são sombras da realidade. Colossenses 2, 16, 17 diz que as coisas antigas são realidade, são sombra de uma realidade superior, que é Jesus. Cristo é a realidade. Nós vamos ver isso em todas as Escrituras, né? Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao tabernáculo. Ele é o verdadeiro tabernáculo, Ele é o Cordeiro, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador. E muitos pegam o Antigo Testamento e não enxergam a visão correta, e não enxergam que a Bíblia, ela trata sobre Jesus. Cristo é o centro. Por exemplo, irmãos, a passagem de José. Na passagem de José, muitos de nós nos colocamos no lugar de José. E quando lemos a passagem de José, José foi traído, foi vendido, foi jogado na cisterna. José foi preso por calúnia injustamente. Quem conhece a história de José aqui? Quem conhece a história de José, irmãos? José foi preso injustamente, caluniado, mas Deus exaltou José e colocou ele como governador. E nós olhamos para essa passagem de José e nós nos colocamos no lugar de José, mas nós não somos José nessa história. Quem nós somos nessa história? Nós somos os irmãos de José, porque nós traímos, porque nós jogamos o Senhor numa cisterna, é nós que abandonamos Ele. Nós aqui não somos o José, nós somos os irmãos de José, que por ambição vendemos ao Senhor, por inveja, e por nossa causa ele foi condenado, por nossa causa ele foi injustiçado sem merecer, mas Deus exaltou Jesus, amém? Ele deu o nome que é sobre todo nome, ele venceu, mas ele não nos tratou, irmãos, como nós merecíamos, assim como José não tratou os irmãos dele como merecia. José perdoou, José abraçou os seus irmãos. José, ele, mesmo os irmãos recebendo a colheita, recebendo o resultado da vida sem Deus, José não tratou os irmãos da forma que eles mereciam. José abraçou, José recebeu eles, e assim é o nosso amado Jesus, amém? Ele não nos trata como nós merecemos. Nós não somos o José, sinceramente nós não somos o José. Passar o que o José passou, nenhum de nós somos capazes, mas Jesus representa José, amém? E ele nos abraçou. Outra história também bem conhecida, a história de Davi. Quem conhece a história de Davi? 40 dias ali, a história de Davi, o gigante desafiando o povo. Quem nós somos nessa história? Davi? Não, nós somos aquela multidão que ficou atrás das colinas lá, recebendo a acusação do inimigo durante 40 dias, dia e noite, e a gente não fez nada. Nós não somos o Davi, Jesus é o Davi. Jesus foi quem venceu o nosso gigante, o pecado, a morte, o nosso inimigo, amém, irmãos?
Jesus é Davi e nós não somos o Davi, nós somos aquele povo que estava lá, o exército que estava lá, covardemente medrosos e não fazia nada. Mas quem foi que esmagou a cabeça do inimigo? Jesus Cristo, lá na cruz. Então a Bíblia fala sobre Jesus. E aqui no texto de Lucas 24, é isso que Jesus está falando para esses dois discípulos aqui. Jesus está falando para eles, convinha que tudo acontecesse. E começou a falar desde Moisés, dos profetas, apontando para Jesus. Então eles chegam na casa, e ali na casa os olhos deles se abriram. Na intimidade os olhos deles se abriram. Jesus partiu o pão ali, e eles reconheceram que era Jesus. E o coração deles arderam, e eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar que eles precisavam estar, o lugar da promessa. E aqui eu já quero dizer para os irmãos que estão aqui nessa noite, e para você que está me assistindo, só existe um lugar, irmãos, onde nós vamos receber a promessa, é em Jerusalém. Jerusalém é o lugar. Não é em Samaria, não é na Galileia, não é lá fora, não é em outro lugar, é em Jerusalém. A promessa está em Jerusalém. Foi isso que Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém. E o que representa Jerusalém? A casa de Deus, a oração, a busca pelo Pai. E muitos de nós estamos trocando Jerusalém por outros lugares. Não é hora de trocar Jerusalém, não é hora de deixar Jerusalém, é hora de permanecer em Jerusalém. A palavra aqui para os discípulos é: fiquem em Jerusalém, fiquem na presença. Não importa a decepção que você está passando, a frustração que você está passando, não é hora de sair de Jerusalém, é hora de permanecer. É hora de permanecer no lugar da promessa, na cidade da paz. Voltem para Jerusalém urgente. Essa é a palavra de Deus para nós. Foi essa a palavra de Jesus para os 3 pescadores que foram para Galileia. Depois que Jesus ressuscitou, voltaram lá para pescar de novo. E abriram lá o quartinho da pesca e voltaram a fazer o que eles faziam há 3 anos e meio atrás. E Jesus foi lá, porque Jesus ele vai atrás da ovelha perdida. E mais uma vez Jesus opera um milagre. Levanta lá na praia e diz: tem alguma coisa aí para vocês, para a gente comer? E eles reconheceram que era Jesus. Pedro volta ali para a praia, e você conhece essa história, milagre novamente, pesca maravilhosa, e Jesus olha para eles e dizem: voltem para a posição. E é tempo da gente voltar para a posição a qual Deus nos chamou. Jerusalém é o nosso lugar. Você pode declarar isso? Jerusalém é o nosso lugar. Negão, se for possível colocar um pouco de grave aqui no microfone, por favor. Aleluia. Nós como os discípulos somos tentados a caminhar sem Jesus. Nós como os discípulos somos tentados a viver por sentimentos. Nós como os discípulos somos tentados a viver longe da presença de Deus. Muitos querem caminhar sua vida sem Deus, assim como esses 2 discípulos. É frustração, irmão. Viver sem Deus é frustração, viver sem a presença é decepção. Não adianta, não tem outro caminho, só em Jerusalém. O lugar é Jerusalém, o lugar da promessa é Jerusalém. Não podemos caminhar sem a presença de Deus. E o que muitos de nós estamos fazendo é isso, é querer, somos tentados, sabe? É sair de Jerusalém. Qualquer coisa que acontece, a gente quer abandonar. Qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que a gente larga é a presença de Deus, é o altar, é o ministério, é a oração, é o jejum, é aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas o lugar da promessa é em Jerusalém. É em Jerusalém que eles vão receber o revestimento de poder. É na presença de Deus que nós vamos receber o avivamento. É na presença de Deus. E a realidade é que para cumprir missão, para pescar, para trabalhar, para viver, para realizar, tudo precisamos do Espírito Santo. E essa foi a ordem: fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não façam missão sem o Espírito. Não vão querer cumprir a palavra sem o Espírito Santo. E Zacarias diz isso: não é por força, não é por força nem violência, mas é pelo Espírito. Se nós tivermos o Espírito Santo, irmão, será melhor.
será bem melhor a nossa missão. Precisamos de poder, precisamos do Espírito, porque senão nós vamos ficar igual um machado cego, batendo na nossa vida, e nós não vamos conseguir cumprir o nosso objetivo. Nós não vamos cumprir nossa missão. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não vamos suportar. Discípulo sem Espírito Santo só faz barulho. Culto sem o Espírito Santo é só barulho, é só movimento, irmão. Viver sem o Espírito Santo é enxugar gelo. Viver sem o Espírito Santo é andar em círculo. Viver sem o Espírito Santo é pescaria frustrada, é tentar enfrentar os filisteus como Sansão, mas sem poder. Não dá. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos urgentemente do Espírito Santo na nossa vida, e eu vou insistir nessa palavra, porque Deus colocou isso no meu coração fortemente esses dias. É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de se encher do Espírito Santo. E o primeiro ponto aqui, irmãos, que nós já trabalhamos a semana passada, eu quero destacar, é que para preparar o caminho do avivamento, para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário reconhecer que você precisa do Espírito. É necessário reconhecer que somos dependentes do Espírito como uma terra seca. Se não tiver esse reconhecimento, irmãos, não tem como receber a água do Espírito Santo. Se nós não reconhecermos que a nossa vida sem Ele é vazia, é árida, é seca, nós não receberemos a água do Espírito. E passou da hora da gente reconhecer isso. Passou da hora da gente reconhecer como igreja, como discípulo de Jesus: meu Deus, a minha vida está uma terra seca. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Minha vida está vazia. Mesmo as coisas acontecendo, mesmo os sonhos sendo realizados, mesmo você conquistando tudo que você queria conquistar, você olha para a sua vida e você olha ao seu redor e você diz: está faltando alguma coisa. O que está faltando é aquilo que é mais precioso, é a presença do Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo, e é necessário reconhecer isso. Se não tiver isso nas nossas orações, irmãos, se não tiver isso nos nossos cultos, se esse sentimento não existir dentro de nós, não tem como recebermos Espírito Santo, avivamento, derramar de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Porque derramarei água sobre o... Irmãos, cadê a igreja? A igreja está aqui, gente? Derramarei água sobre... Vocês estão ouvindo aqui, amém? Derramarei água sobre o sedento, e derramarei torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías menciona o Espírito Santo aqui, simbolizando a água. Ele usa aqui o símbolo do Espírito Santo como a água. Ele compara o Espírito Santo como uma água. O Espírito Santo é derramado sobre uma terra seca como água. E se não há água, não tem vida. Assim como a vida natural, se não tiver água, não tem vida. Assim é a nossa vida espiritual. Sem o Espírito Santo não tem vida espiritual. Na agricultura pode ter a melhor terra. Na agricultura o terreno pode ser o mais fértil. Pode ser a terra mais produtiva. Pode ter tecnologia, pode ter adubo, insumos. Mas se não tiver água, não vai germinar. A semente vai morrer. Pode ter estrutura, pode ter tudo, irmão. Pode ter carro, pode ter tudo. Sem o Espírito Santo, não vai germinar. Não vai germinar. Não, se não houver água, pode ser a melhor terra. Se não houver água, a semente não vai frutificar. É por isso que Isaías diz que o Espírito Santo é como a água.
Sem água não há vida, sem água a semente não germina, sem água não há flores nem frutos. Sem a chuva seródia do derramamento do Espírito Santo, a igreja não vai aguentar esses últimos dias. Nós não vamos aguentar. Não vamos aguentar. Há uma necessidade do Espírito Santo, igreja? Há uma necessidade do Espírito Santo, igreja? Precisamos reconhecer, particularmente cada um de nós, eu preciso do Espírito, eu preciso da presença, eu necessito, senão nós ficaremos como uma terra árida, seca, não haverá fruto, e o seu esforço, você pode se esforçar, será inútil. Os métodos de evangelismo, os encontros, os eventos, teologia, pode ser um pastor carismático, pode fazer curso, pode falar 2 idiomas, não vai frutificar. Precisamos do Espírito Santo. Reconhecer isso, irmãos, é muito importante. E por muitos dias, talvez por muitos meses, nós estávamos vivendo uma vida sem esse entendimento. Estávamos caminhando e achando que estamos bem, não estamos bem. Precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos da água do Espírito Santo. Eu visitei o Egito. E lá no Egito, lá você passa de avião, horas por cima do deserto do Saara. Quando você chega no Egito, você olha o Egito, é um deserto, é seco, é árido. Você olha todo o país, quase todo o país é deserto, quase todo o país é seco e sem vida. Mas quando você chega perto do rio Nilo, é outra realidade. Quando você chega ali perto do rio Nilo, é outro contraste. Em volta do rio Nilo é flor, é verde, floresce, frutifica, é outra realidade. O país todo é seco, mas ao redor do rio Nilo é outra visão. Da mesma forma, quando eu fui lá na Península do Sinai, a Península do Sinai lá é árida, é uma região de muitos montes de pedra, tudo seco, árido. Você olha assim, um deserto pedregoso, mas quando você atravessa ali a Península do Sinai, porque é quase na divisa do Estado com Israel, na fronteira com o Estado de Israel, e você olha, você consegue ver toda aquela planície verde em Israel. Ao se aproximar do Estado de Israel é outro cenário, é outra realidade. Não é mais árido, não é mais seco, não tem mais pedra, agora parece um jardim regado. Os frutos em Israel, as laranjas são laranjas enormes, os frutos, a vinha, a tâmara, que é o mel, sabe, da promessa que mana leite. O leite é o leite da cabra e o mel é o mel da tâmara. Meu Deus, é uma outra terra, é uma outra realidade. Som, isso aqui está melhor. Assim é a nossa vida, irmãos. Nossa vida sem o Espírito Santo é uma terra seca, árida, vazia, só pedra, só monte. Mas quando o Espírito Santo vem como água, é um jardim regado. E você olha, aquela realidade é outro cenário, é outra realidade. Nós precisamos da água do Espírito Santo. Nós precisamos de água do Espírito Santo. E a água vem para purificar, a água vem para limpar. E não existe outro jeito. Precisa ter uma convicção de pecado e um reconhecimento. Precisa reconhecer. Sem reconhecer não tem como, irmãos. Não tem como, se nós não lamentarmos, chorarmos, não tem como. Nossos corações hoje é pouco arrependimento, é um coração endurecido, nossos olhos estão secos demais, nós não choramos, não lamentamos mais, não existe essa necessidade. Essa é uma palavra honesta nos nossos dias. Precisamos ser limpo, purificado, precisamos da água do Espírito. Salmo 1 vai falar que aquele que é justo, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as suas folhas florescem, e no tempo certo vai
frutificar? Será que nas suas orações você ora como o salmista orou no Salmo 42, dizendo: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira, assim a minha alma tem sede do Deus vivo? Precisamos reconhecer que a nossa vida é uma terra seca. Precisamos reconhecer, avivamento é uma necessidade. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja brasileira precisa do Espírito Santo. A igreja aqui em Goianazes precisa do Espírito Santo. Os pastores aqui precisam do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Primeira consideração é essa, reconhecer. A segunda consideração aqui diz que o Isaías diz que ele derrama água sobre o sedento. Reconhecer que a terra é seca, mas ele só derrama água sobre o sedento. Derramarei água sobre o... Temos que ter essa sede. Temos que ter sede. O Espírito Santo só vem saciar aqueles que têm sede. O Espírito Santo só vem se nós chamarmos, irmãos. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso 13. Vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Agora o Pai Celestial, Ele dá àqueles que pedem o Espírito Santo. Precisa pedir, precisa reconhecer, precisa ter sede. Será que você tem sede do Espírito Santo, gente? Será que você tem essa fome, essa sede? Porque a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A presença de Deus só vem se nós buscarmos. Se não buscar a presença de Deus, ela não virá. Se o meu povo não clamar, não se humilhar, não buscar a minha face, eu não vou sarar a terra. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando? Tem gente aqui? Tem gente lendo a Bíblia aqui, gente? Quando me buscar de todo o vosso coração. O avivamento ele acontece exatamente quando a igreja sente que está vazia e clama pela chuva do Espírito Santo. E temos que declarar como Maria declarou no seu cântico de Lucas 1,53. Ela declara assim: o Senhor enche de bens o faminto, mas os ricos Ele vai despedir vazio. No cântico de Maria ela diz o seguinte, Lucas 1,53: aquele que é faminto, o Senhor vem e sacia, mas os que estão cheios vão voltar vazios. Então, de braço cruzado não tem como, irmão. Se não buscar o Espírito Santo, não tem como. De braço cruzado, não tem como receber o Espírito Santo. Se não rasgar o coração e as vestes, como diz Joel. Profecia de Joel capítulo 2, verso 28. Abra comigo aí se você quiser. No capítulo 2 é a promessa do derramamento do Espírito. E diz no verso 28, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Depois disso, depois do quê? Vai lá para o verso 12 e você vai ver. Agora diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Verso 13, rasgai o coração, e não as vossas vestes, as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Verso 15, tocai a trombeta em Sião, decretai jejum, convocai a assembleia solene. Verso 16, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, criança não precisa jejuar não, lá em casa até os meus filhos fazem jejum. Do jejum que nós fazemos, até as crianças têm que fazer, aqui até os animais precisavam fazer jejum. Não, deixa Deus tocar no coração, não ensine não os seus filhos a jejuarem.
Verso 17, chore os ministros, os sacerdotes. Tem que ter choro, gente. O sacerdote tem que chorar. O sacerdote tem que lamentar. O pastor Daniel estava aqui terça-feira pregando com os olhos cheios de lágrimas. É isso. Chorar, lamentar, olhar para a situação e dizer: Deus, tem misericórdia. Aí depois disso, verso 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois de chorar, lamentar, depois de clamar, então o Senhor derrama água sobre os sedentos. Nós temos sede, nós temos fome, mas a realidade é que nós temos sede, nós temos fome de outras coisas, não do Espírito Santo, não da presença do Espírito Santo. E essa mensagem aqui hoje é um clamor. Pega essa sede que você tem, não gaste ela com entretenimento, com rede social, com outras coisas. Canalize isso aí para a presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque Deus derrama água, mas Ele só derrama água sobre a terra seca e sobre o sedento. Imagine nesta noite se tivéssemos aqui, irmãos, um grupo de pessoas sedentas de Deus, sedentas mesmo, viessem das suas casas com propósitos, cheias de expectativa, viessem das suas casas com o coração queimando, ardendo: eu quero a presença do Pai. O que aconteceria aqui esta noite? Como nós terminaríamos este culto? Irmãos, a água do Espírito Santo, ela só vem sobre a terra seca e sobre o sedento. Se não há sede, não há avivamento. E não há avivamento sem reconhecer a sua necessidade. É por isso que estamos aqui preparando o caminho para um avivamento. Preparando o caminho para um avivamento. No século XVI, a igreja estava mergulhada em uma história de idolatria. A igreja estava mergulhada em trevas. A história chama de Idade das Trevas. Período desde o século IV. Do século IV em diante, os primeiros séculos da igreja foram séculos poderosos. Desde a igreja de Atos, depois os discípulos dos apóstolos, Policarpo e outros discípulos, Clemente. Até o terceiro século a igreja viveu fervorosamente. A partir do quarto século houve ali uma junção entre igreja e Estado. A religião agora do Império Romano, agora a religião oficial era o cristianismo, porque o imperador Constantino se converteu. Então as conversões a partir do século IV não eram convencidas pelo Espírito Santo, porque até então se levantava a mão e entregava a vida para Jesus debaixo de perseguição. Era o Espírito Santo que convencia os cristãos, e eles davam a vida. Mas a partir do quarto século foi aberta a porteira, então houve uma junção entre Estado, entre o Império Romano. Agora a igreja e o Império Romano estão juntos, agora é uma aliança. Agora se converter não é mais convencimento, mas agora é conveniência. Por quê? Porque o próprio Estado, o imperador, os governadores da época, o imperador, ele colocou isso como um decreto. Agora tinha que todo mundo ser cristão, porque era a religião oficial. E quem se tornava cristão tinha benefício, tinha imposto reduzido, tinha benefícios financeiros. Agora ser um cristão era privilégio. Bastou isso acontecer para a igreja começar a descer, decadência. A igreja agora, de forma gradativa, ao longo de todos os séculos, após o quarto século, a igreja começou a se esfriar, começou a mergulhar em um abandono de fé, desvios doutrinários, heresias. Agora entrou o culto aos mortos, agora entrou a salvação pelas obras, agora eles canalizaram os santos, agora houve adoração a Maria, indulgência sagrada, as bulas papais, os sacerdotes agora era a autoridade máxima.
Então, século IV em diante, 900 anos praticamente, de um mergulho, de uma decadência da igreja. Mas o Senhor sempre preservou ao longo de toda a história pessoas sedentas, irmãos. Sempre teve um grupo de pessoas sedentas. Sempre tem um grupo de gente que não está contente, que está inconformado, que quer mais de Deus. Sempre tem aqueles 7.000 que não se dobram a Baal. E eles buscavam a Deus em toda a história. Sempre teve um grupo buscando ao Senhor. E 100 anos antes da reforma, lá na República Tcheca havia um homem chamado Joe Hans. Esse cidadão, ele preparou o terreno para a reforma. A história diz que apesar dele ser de família humilde, ele conseguiu terminar seus estudos e se tornou professor de teologia. Que era o cargo mais importante da época, era ser um professor de teologia. Ele foi ordenado a padre em 1398. E ele foi na contramão de todo o sistema romano. Ele pregava, ele batia de frente, ele usava as escrituras, ele dizia as escrituras que é regra de fé e prática, não é o Papa, não é o sistema romano. E aí o que aconteceu? Os seus sermões se espalharam e ele pregou contra a miséria social, contra a injustiça social que tinha, contra a exploração dos menos favorecidos. Ele pregou e ele falava que a igreja precisava voltar a ser como a igreja primitiva. Essa era a pregação de Joe Hans. E agora ele se torna uma voz poderosa. E aí ele foi eleito, diz a história, em 1409 ele foi eleito como o reitor da universidade. E aí começou um embate. O sistema da época começou a se levantar contra John Hus. E aí ele foi preso e foi condenado. 7 meses preso. E depois ele foi condenado à fogueira. 1415. E quando ele estava na fogueira ali, ele declarou uma palavra profética. Ele declarou: hoje vocês estão calando a voz de um ganso, mas em 100 anos vocês ouvirão um cisne cantar e não serão capazes de calar a sua voz. Ele estava profetizando que depois de 100 anos, Deus iria levantar uma voz poderosa. E o sistema da época romana não teria a capacidade de calar aquela voz. E aí de fato aconteceu que em 1517, se levanta lá na Alemanha um advogado chamado Martinho Lutero. E ele estava se preparando para ser sacerdote da ordem dos monges agustinianos. E ele teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo quando ele leu a carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16, ele descobriu que a justificação é só pela fé, não é pelas obras. E então acontece uma reviravolta a partir de 31 de outubro de 1517. Ele coloca lá na catedral de Wittenberg, que era a igreja lá, a principal, na porta da igreja, antes do dia de todos os santos, ele coloca 95 teses contra todas as indulgências papais, contra o sistema. E o Papa na época estava espalhando os seus emissários por todos os lados, procurando recursos financeiros para construir a Basílica de São Pedro lá em Roma. E o Papa na época vendia suas indulgências, que são as bulas papais. Ele vendia perdão de pecados. O Papa, ele vendia documentos que perdoavam pecados, e esses documentos eram caros. E as pessoas não tinham acesso às escrituras, porque as escrituras, a língua era só no grego e hebraico, e a língua no latim, e nas missas só liam a Bíblia em latim. Então Martinho Lutero vai e coloca as 95 teses ali. Então Deus levanta a voz que foi profetizada há 100 anos. Quando Joe Hans estava queimando na fogueira, declarando: vocês estão calando a voz de um ganso, mas Deus vai levantar uma outra voz e vocês não vão poder calar. E a história fala sobre isso, irmãos. Que antes do feriado do Santo dos últimos dias de novembro, a mídia estava surgindo na época. Então alguém pegou aquelas 95 teses e espalhou por toda a Alemanha. E um transtorno, uma revolução começa a surgir na Alemanha. O que a história chama de reforma protestante. A igreja voltando aos princípios, a igreja agora voltando a crer somente em Cristo. O lema da reforma era esse: somente Cristo,
Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Deus a glória. E antes da reforma, a Bíblia era só traduzida em poucos idiomas, poucos. Mas, depois de Martinho Lutero, a Bíblia foi traduzida para o alemão. E hoje a Bíblia já está em mais de 2.500 idiomas em todo o mundo. Qualquer cristão tem acesso à Bíblia. Qualquer cristão. Qualquer um pode ler a palavra de Deus. E a reforma protestante foi um avivamento que aconteceu em 1517, no século XVI, e marcou a história da igreja. E agora em 2021 são 503 anos da reforma. Então a reforma marcou o século XVI, eles voltaram, marcou a Suíça, Genebra, Calvino ele sistematizou, e por isso que a Suíça é o que é até hoje, porque foi a reforma, foi o país, Genebra foi pastoreado de um púlpito de uma igreja, e se tornou o que é até hoje, reforma, voltando às Escrituras. E o que um avivamento não pode fazer, irmãos? Mudar o cenário. O avivamento pode mudar um cenário. Eu vou contar só a história de mais um aqui, para a gente, por conta do tempo. Em 1730, século XVIII, a Inglaterra também vivenciou um grande avivamento. Um homem chamado John Wesley, alguém já ouviu? Pai do metodismo. Sua mãe era uma mulher piedosa e de muita devoção a Deus. E de forma milagrosa, ele foi livre na sua infância, resgatado de um incêndio. Quando ele era uma criancinha, ele foi resgatado de um incêndio. E ele passou a ser chamado aquele que foi tirado das chamas. E ele estudou as Escrituras e ele foi chamado ao ministério. E a Inglaterra, ela estava vivendo nos dias de John Wesley uma crise avassaladora, por conta da Revolução Francesa, que trouxe pobreza, miséria. E além disso havia a peste negra na época, mais ou menos o Covid dos nossos dias. Ou seja, uma crise. Pobreza, imoralidade nas ruas. De cada 10 casas, diz a história que 7 eram prostíbulos. 7 eram prostíbulos. Os pastores da época, eles viviam depois do culto nos bares, nos prostíbulos. A crise era grande. Então John Wesley, ele resolve fazer uma viagem missionária para a Nova Inglaterra, que seria os Estados Unidos. E ali no meio daquela viagem, ele passa por uma tempestade, e diz a história que ele ficou morrendo de medo de morrer. Todo mundo deveria ter uma experiência de quase morte, irmãos, para marcar a vida. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Ele teve uma experiência de quase morte por conta daquela tempestade, mas o que chamou a atenção dele foi que ali naquela embarcação havia um grupo de moravianos que estavam louvando a Deus, fervorosos, enquanto que ele, que era missionário, queria pregar lá para os índios, estava apavorado. Os moravianos estavam ali, clamando, orando, louvando a Deus. Isso chamou a atenção dele, isso fez com que ele despertasse. Ele falou assim: eu estou indo pregar para que pessoas se convertem, eu estou aqui apavorado, com medo da morte. O cristão não tem que ter medo de morte. E os moravianos lá louvando. Então ele se ajunta com aquele grupo, ele tem uma experiência poderosa, e ele volta para a Inglaterra depois, e ele começa a buscar a Deus, junto com seu irmão, junto com um grupo de irmãos, e no dia 31 de dezembro de 1736, 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, eles estavam orando, e diz a história, que quando eles oraram, o Espírito Santo veio sobre eles, de uma forma poderosa, gente. Mas o Espírito Santo só vem sobre terra seca, sobre sedentos. E aí eles foram cheios do Espírito Santo, houve ali um avivamento. E aquele grupo do John Wesley e seu irmão, ele de repente começou a fazer grupo em outros lugares de oração, grupos de oração, gente, só oração, que foram chamados de Clube Santo. E esses grupos se espalhou por toda a Inglaterra. Imagine, irmãos, Clube Santo, grupos de orações espalhados por Guaianazes. O que pode acontecer em Guaianazes? E eles começaram a orar por todos os lugares.
8.000 grupos, chamados Clube Santo. Então, John Wesley começa a percorrer toda a Inglaterra. Ele pegava o cavalo dele, foi 400 quilômetros que ele andou só de cavalo 50 quilômetros por dia para pregar o Evangelho. E ele pregou para praticamente todos os cidadãos da Inglaterra. E mais de 1 milhão de almas foram alcançadas. Começou com um grupo de irmãos, buscando o Espírito Santo. E mais de 1 milhão de almas foram alcançadas. A igreja na época quis expulsar John Wesley, porque ele agora é conhecido em todos os lugares. Sabe qual foi a declaração? A declaração mais conhecida dele? A declaração mais conhecida dele é: o mundo é a minha paróquia e as praças é o meu púlpito. Ele acordava às 5 horas da manhã e orava até às 8 horas. E depois ele saía para fazer missão. 1 milhão de almas foi alcançado. Ele se tornou um avivalista, uma grande voz, inspirou muitas pessoas. Universidades contam a história de John Wesley. Ele é o pai da escola bíblica, ele foi quem inspirou a escola bíblica. Ele é o pai das escolas para cristãos. Hoje tem escola para cristãos em todo o mundo. John Wesley. Avivamento. Ele começou trabalhos em orfanatos, trabalhos sociais. Sabe, esse movimento que existe aí de hospitais, onde a igreja ela gerencia. Avivamento da Inglaterra. Começou com o avivamento da Inglaterra, com John Wesley. E de todos os lados agora, existe aí por todos os países, vários países, a igreja metodista wesleyana. Começou com quem? Com John Wesley. Interessante, eu termino agora contando essa história. Hoje lá na Inglaterra, na casa do John Wesley, existe ali, pode vir o ministério para a gente encerrar aqui, mais 5 minutinhos com louvor. Existe ali a casa dele, do lado da casa dele existe uma igreja. E vai estudantes de todos os lugares visitar aquela igreja. Os irmãos estão aqui, amém? E a história diz que um grupo de estudantes dos Estados Unidos foi para a Inglaterra conhecer a casa do John Wesley. E eles estão lá, conhecem a casa do John Wesley, vai na igreja, e a professora ali mostra tudo a casa, mostra o quarto do John Wesley, e lá no quarto do John Wesley existe ali um canto, que é o canto da oração, era onde ele dobrava o joelho e orava. Depois daquela experiência, eles voltam para o ônibus. Quando eles chegam no ônibus, diz essa história, a biografia dele, que faltou um menino da turma. Quem já saiu de excursão da escola aqui? Aí tem que fazer a contagem, né, gente? Para ver se está todo mundo lá. Fizeram a contagem, estava faltando um menino. Então a professora, o motorista desceu e vai em busca ali do menino que sumiu. E procurou na igreja, procurou na sala, não achou em lugar nenhum. Quando eles entraram no quarto, sabe onde o menino estava? O menino estava lá, onde John Wesley orava, ajoelhado e orando. E ele orava assim: Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, John Wesley ganhou 1 milhão de almas, eu quero 2 milhões de almas. Senhor, eu vou voltar para os Estados Unidos, chorando, irmãos, mas eu quero voltar, Senhor, e eu quero ganhar almas. Faz de novo, Senhor, derrame porção dobrada. E aí a professora aguardou ele terminar de orar. E quando ela chega perto dele, ela toca bem no ombro dele e diz assim: jovem, vamos embora. Billy Graham, vamos embora, Billy Graham. Quem foi Billy Graham, meus irmãos? O maior evangelista do século 20. Era Billy Graham que estava lá orando e dizendo: Senhor, faz de novo.
Senhor, aviva de novo a sua obra. Eu quero 2 milhões de almas, Senhor. E a professora diz: Billy, vamos embora, a gente precisa voltar. Quem foi Billy Graham? Talvez você não conheça a história do Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Encheu estádios, milhares de pessoas foram alcançadas pela pregação deste homem. Presidentes dos Estados Unidos recebiam a oração de Billy Graham. Um jovem que estava lá orando, dizendo: faz de novo, Senhor. E aí eu termino essa mensagem dizendo para os irmãos: vale a pena buscar, irmãos, o que Deus pode fazer na nossa geração, no nosso tempo, nos nossos dias. A promessa do derramamento do Espírito não é só para a igreja de Atos, não foi só no tempo da reforma, e não foi só nos dias de John Wesley e Billy Graham. A promessa é para nós. Atos vai dizer isso, Atos 2, depois do derramamento de Pentecoste, Pedro vai dizer essa verdade. Ele pregou, ele disse: o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. O que está acontecendo aqui é que o derramamento do Espírito veio. E aí lá no verso 38 e 39 ele diz: e essa promessa não é só para nós, mas é para todos aqueles que o Senhor chamar, para os que estão longe. Ou seja, essa promessa é para nós. Essa promessa é para a nossa igreja, é para nós. É para os nossos filhos, é para a nossa geração, são para os nossos adolescentes. Ah, meus irmãos, eu quero o Espírito Santo. É por isso que eu prego dessa forma hoje. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Se não tiver sede, irmão, se não tiver fome, se não tiver pessoas clamando e dizendo: eu quero. Mãe, clame, mãe. O que seu filho precisa não é de um tênis novo. Seu filho não precisa de conforto. Seu filho precisa do Espírito Santo. Ah, irmãos, meu sonho é que Deus venha levantar Billy Graham aqui, John Wesley, homens como Martinho Lutero, levantar no nosso meio aqui, ó, os nossos filhos, e abalar esse bairro aqui, abalar essa comunidade aqui de trás, abalar as famílias, abalar a nossa geração. Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Precisamos. Quando o Espírito Santo está no ambiente, não precisa nem fazer muito barulho, irmãos. Só a presença do Espírito Santo cura. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Existem outras histórias de avivamento, eu posso contar na próxima quinta-feira. Mas existem histórias aí que, lá na rua Azusa, diz que quando o avivamento veio sobre aquela rua, sobre o galpão, nas esquinas, na calçada, as pessoas eram tocadas. As pessoas eram tocadas, curadas. Ah, irmãos, Deus pode curar pessoas aqui. Deus pode curar pessoas aqui. Só de entrar nessa igreja aqui. Só de entrar nessa igreja. Mas para isso acontecer, precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Chorem os ministros. Chorem os ministros. Rasga o coração e não as vossas vestes. Clame. Clame, clame, clame. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por essa noite, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço por esse tempo, Senhor. Te agradeço porque, Senhor, ainda há esperança. Há esperança para a árvore cortada, Senhor. Há esperança. Há esperança para a árvore cortada, Senhor. Há esperança para essa geração, Senhor. Há esperança para a igreja. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos. Desperta, Espírito Santo, teu povo. Desperta, Espírito Santo, teu povo.
Menos barulho, Senhor, e mais poder. Menos movimento e mais poder, Senhor. Menos holofote aos homens e mais poder, Senhor. Reconhecemos isso nessa noite, Pai. Reconhecemos isso nessa noite, Pai. Levanta aqui, Senhor. Levanta aqui pessoas que vão preparar avivamento, Senhor. Levanta aqui, Senhor. Levanta aqui, Senhor, pessoas com sede, Pai. Pessoas com sede, com fome, Senhor. Levanta nessa congregação, Senhor. Levanta nessa congregação, Senhor, sacerdotes que chorem. Levanta nessa congregação, Senhor. Levanta jovens famintos pela sua presença, Deus. Levanta, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, como uma terra seca, aqui estamos, ó Deus, precisando do Senhor. Adoradores que te adoram em espírito e verdade. Pessoas que zelam, Senhor, pela santidade. Senhor, levanta aqui, Senhor. Levanta aqui, Pai, levanta, Senhor. Marca esse bairro, Senhor, marca esse bairro, Senhor. Que esse seja o endereço, Senhor, do milagre, Senhor. Que esse seja o endereço, Senhor, do derramado do Teu Espírito Santo. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Não há sentido para viver, Senhor, sem a Sua presença, Pai. Estamos como uma terra árida, seca, Senhor, e precisamos da água. Derrama, Espírito Santo. Oh, como seria maravilhoso se a Tua presença viesse aqui essa noite. Oh, como seria maravilhoso, Senhor, sermos constrangidos, Senhor, pela Sua presença aqui, Pai. Faz de novo, Jesus, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Só Tu és santo. Aviva-nos, ó Deus. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Oh, oh, oh. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Encerramos esse momento aqui na Tua presença, Pai, como igreja, mas queremos continuar, Senhor. Queremos continuar o nosso culto depois da bênção apostólica. Nosso culto não pode acabar, Senhor. Nosso culto não pode acabar, Senhor. Nosso culto não pode se encerrar com a bênção apostólica. Nosso louvor não pode se encerrar, Senhor. Não pode se encerrar, Senhor.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para todos sempre. Aquele que crê, diga. Você pode aplaudir.